Sabe aquela sensação de que tudo distrai? Que a gente não consegue prestar atenção em mais nada? Agora imagina isso em um adolescente nos dias de hoje com um celular na mão dentro da sala de aula. Recentemente o Brasil proibiu os celulares dentro da sala de aula. E eu acho que isso faz um pouco de sentido. Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostuma. Eu já te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e já compartilhar com todo mundo que você acha que pode ter uma opinião sobre isso. Hoje a gente vai falar de por que essa decisão é mais importante do que parece. A partir de 2025, uma lei proíbe celulares e dispositivos eletrônicos nas escolas públicas e privadas de educação básica no Brasil. Essa proibição só cai por terra caso tenha uso pedagógico dentro da sala de aula com alguém fazendo toda essa liderança, um professor ou uma professora. Alunos que precisam de algum aparelho eletrônico por conta de alguma deficiência assistida também tem permissão para usar esse aparelho eletrônico, celular ou o que seja. Não é uma ideia isolada ou aleatória. Outros países já fizeram esse movimento por aí, justamente porque tem-se a ideia já comprovada de que esses celulares e aparelhos eletrônicos atrapalham consideravelmente o desenvolvimento de habilidades sociais, das interações, reais e humanas, e, obviamente, do aprofundamento e do desenvolvimento de raciocínio de crianças e adolescentes. Porque vamos falar a verdade, adultos como eu e você já temos muita dificuldade de viver a vida real e normal com um aparelho telefônico que se mete o tempo inteiro nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, na nossa saúde mental. Imagina isso na vida de uma criança e de um adolescente que ainda está em processo de formação de um monte de coisa. Há mais de 4 anos eu dou aula numa escola particular do Rio de Janeiro e eu vivenciei essa mudança na prática. Eu disputava atenção com fones de ouvido sem fio, jogos online, conversas dentro de aplicativos de mensagem, aquele celular que fica embaixo da mesa que a gente só vê a luzinha, sabe? E hoje eu disputo atenção com o que disputava a minha atenção quando eu estava na escola, que é a fofoca de ontem, o sono atrasado, a festa da semana que vem, ou tédio. Que saudade que eu tinha do tédio. Aquele tédio que me fazia rabiscar do lado do caderno. Agora, como professora, eu lido com seres humanos entediados. É verdade que muitas vezes, na maioria das vezes, de repente o tempo todo, professores e professoras precisam se desdobrar para garantir a atenção desses adolescentes numa terra em que a dopamina sai de uma tela de telefone. E às vezes precisam fazer um espetáculo da Broadway para garantir e disputar essa atenção. Mas não é muito diferente de quando a gente era criança e adolescente de outros tempos. Sem a tela, as coisas ficam mais reais, né? A verdade é que o problema não está no celular. O celular é só uma ferramenta. Mas ela não é uma ferramenta neutra. É uma ferramenta milimetricamente projetada para capturar toda a sua atenção. Então a gente fica lá, consumindo, rolando, clicando, curtindo, e quando vê, o dia passou. Por isso, essa decisão não é sobre controle, mas sobre disciplina. A escola é um lugar para a gente aprender a questionar, pensar, raciocinar. Não a estar dentro de uma tela o tempo todo, trocando alguma coisa que não precisava estar sendo feita naquele momento, porque você está num espaço de aprendizagem, não num espaço controlado, que é o telefone. Essa é uma forma de recuperar o básico, o foco, a conversa, o raciocínio. Na verdade, a gente está entregando para os adolescentes a presença. Mas tá, o que tem de tão equivocado em permitir um celular dentro de uma sala de aula? Eu vou começar do começo. Você sabia que a gente demora até 23 minutos para voltar ao foco depois de receber uma notificação? Pois é, tem um estudo da Universidade da Califórnia que comprovou que cada interrupção faz o nosso cérebro trabalhar e ter um esforço tão grande justamente para a gente voltar onde a gente estava. Agora imagina um adolescente. Quantas notificações ele recebe ao longo de uma manhã de aula? É impossível ele conseguir se concentrar no que está acontecendo ali se na tela ele tem muito mais estímulo e ele demora tanto tempo para voltar ao ponto de partida. Ele vai na conversa do grupo e ele volta. Ele vai para o joguinho e ele volta. Quando volta? E não é só uma questão de perder o tempo da aula. É um processo de distração constante que ensina uma coisa muito delicada para essas pessoas que estão em formação. Bateu o tédio? Pega o telefone. Achou difícil? Pega o telefone. Não quer conversar? Pega o telefone. O cérebro não tem nem tempo de processar, fixar, raciocinar, porque o telefone ele vem muito antes e o cérebro não dá conta de resolver esse problema. Qualquer desconforto
vira gatilho para fugir de tarefa e de responsabilidade. Sem contar que o celular, como uma extensão da mão, ensina para aquela criança e para aquele adolescente que ele não tem que sustentar a atenção, que a distração dele, que a falta de foco, ela pode ser recompensada por dopamina e por outras coisas que fazem ele sentir prazer justamente a partir de uma tela. Então ele não tem que ter responsabilidade, compromisso, ele não tem que se envolver com nada que não tenha relação com aquilo. Um estudo que aconteceu em Londres mostrou que escolas que baniram os celulares tiveram alunos com um aumento de nota e desempenho escolar muito grande, e especialmente aqueles que tinham um desempenho escolar bem desafiador. Ou seja, o celular ele ainda atrapalha quem tem dificuldade de concentração e dificuldade de desenvolver um bom desempenho escolar, e ele ajuda quando não está nessa equação, podendo oferecer para essas pessoas, crianças e adolescentes, a oportunidade de se desenvolver. O aprendizado exige desconforto, persistência, questionamento. O aprendizado, ele exige esforço. A gente está chegando num lugar achando que não vai conseguir, entediado porque não sabe a resposta, até que a gente chega num momento e a chave vira. E a gente precisa persistir, insistir para conseguir virar essa chavinha. Se a gente não fica nesse lugar de desconforto, especialmente quando a gente está em fase de formação, a gente diz para o nosso cérebro e para a gente mesma que essa chavinha não tem importância e pode ser que a porta fique fechada para sempre. Porque tentar virar essa chave chegando uma notificação a cada 5 minutos é impossível. Transfere esse cenário para a vida adulta, para o ambiente de trabalho e para as relações interpessoais. Como é que a gente espera educar e desenvolver adultos resilientes, inteligentes emocionalmente, inovadores e empoderados, se na infância e na adolescência, dentro da escola e no ambiente de aprendizagem, a gente colocou a tela antes do conhecimento? Como é que a gente forma pessoas criativas se no espaço de tropeço, de erro, de aprendizagem, que é na adolescência e na infância, eles estão sobrecarregados com a ansiedade, com a comparação, com todo esse ambiente de interação digital que não precisa estar dentro da escola? E você certamente já sabe que o celular está mexendo com a forma como a gente se relaciona no mundo e com as outras pessoas. E isso não é diferente na adolescência. E isso é um problema bem grave, porque as habilidades sociais não podem virar peça de museu. Com o telefone na mão é muito mais fácil desviar do olho no olho, de não ter toque, de desviar de uma conversa difícil, de não sustentar o silêncio. É muito mais fácil não ter responsabilidade afetiva ou não ter tempo de qualidade com outra pessoa que a gente ama porque a tela está sempre no meio. É muito mais fácil a gente se isolar também. E isso não é uma impressão. Uma pesquisa da plataforma We Are Social disse que o Brasil, além de ser o segundo país mais conectado do mundo, passa 9 horas e 24 minutos por dia no celular. Eu vou repetir, porque eu sei que você teve um ataque cardíaco. 9 horas e 24 minutos por dia no telefone celular. Crianças e adolescentes estão dentro dessa estatística. A questão é que isso tira tempo de qualidade para viver outras experiências. Se a gente passa mais de 1/3 do nosso dia conectado a uma tela, significa que a gente não passa esse momento, a gente não investe esse tempo em outras atividades, como brincar, desenhar, cantar, coisas lúdicas, criativas, uma conversa sincera no sofá, assistir um filme em companhia. A gente deixa de investir tempo de qualidade para ficar nesse tempo dentro de um celular. Mas antes fosse só sobre perder tempo importante na nossa vida. Todos esses dados também afetam diretamente e profundamente a nossa saúde mental. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que adolescentes que passam mais de 3 horas por dia no telefone têm 60% mais chances de desenvolver depressão. Passa a ser um lugar onde cada um está dentro da sua bolha, onde cada um está dentro do seu quadrado. Às vezes até interagindo entre si, mas com uma tela no meio. Como eu disse, o celular ele não é uma ferramenta neutra. Um levantamento do Ministério da Saúde disse que nos últimos 10 anos, os casos de transtorno de ansiedade explodiram no SUS. Entre crianças de 10 a 14 anos, os casos aumentaram mais de 1.500%. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, os casos aumentaram em 3.300%. Só para você ter uma ideia, em 2014, a média de número de atendimentos nessa faixa etária era de 1.500 pessoas por ano. No ano passado, foram mais de 53 mil adolescentes atendidos por conta de transtorno de ansiedade. E os especialistas afirmam categoricamente que o uso exagerado das telas é um dos grandes responsáveis por isso. E, sinceramente, a escola não precisa ser mais um lugar para alimentar esse ciclo.
E eu ainda não terminei. A cereja do bolo é ele, o cyberbullying. Eu não sei se você sabe, mas a Unesco já disse que 1 em cada 3 estudantes do mundo sofrem cyberbullying. O Brasil lidera o ranking de violência escolar. E isso é muito, muito, muito sério. Quando a gente tem um celular liberado no ambiente escolar sem supervisão, é um ambiente que pode ser propício a algum tipo de violência, como fotos e vídeos escondidos, apelidos maldosos, algum tipo de anonimato para fazer o mal para outra pessoa. Quando um celular está liberado sem supervisão, todo esse cenário pode ser ainda mais frutífero para um ambiente de mais violência, de mais isolamento, de mais problema, logo de mais afetamento na saúde mental dessas pessoas. No fundo, eu não quero demonizar a tecnologia. O celular é uma ferramenta fantástica e, como toda ferramenta, precisa de contexto e de limite. Dentro da sala de aula, o que a gente precisa é de atenção, disponibilidade, presença e conexão de verdade, real, olho no olho, afeto. E espaço para o TED, para o raciocínio, para a criatividade, para a dúvida, para a autenticidade. E até para aquele momento de silêncio, onde surge uma ideia inovadora ou uma pergunta que ninguém tinha pensado antes. É claro que a gente precisa sim debater a qualidade do ensino, o que a gente aprende, como a gente aprende, e eu tô contigo nessa conversa. Mas adicionar mais um obstáculo nessa equação é empobrecer um processo que já está cheio de obstáculos. Se eu e você, que somos adultos, já enfrentamos inúmeras dificuldades por conta das notificações, das mensagens, dos estímulos, das telas, imagina crianças e adolescentes que estão num processo profundo de formação, de ideias, de mente, de corpo, de tudo. Se eles são estimulados a partir de descobertas e novidades, imagina que universo frutífero e incrível e fantástico é a internet. É bem difícil disputar com isso dentro de uma sala de aula, né? E nesse sentido, será que a gente não está sobrecarregando nossas crianças e adolescentes com comparações, ansiedades e distrações? E isso é especialmente importante porque são eles que vão cuidar do mundo logo ali na frente. São eles que vão formar família, que vão cuidar da vizinhança, que vão ter filhos. São eles que vão entrar para o mercado de trabalho, que vão tomar decisões. São eles que vão mudar o mundo. São eles que vão precisar cuidar da sua própria criatividade e autenticidade para desenvolver um mundo melhor para eles, para as próximas gerações e até para a gente. Talvez o ato mais revolucionário que uma escola possa fazer hoje seja proteger o tempo da atenção. Então, da próxima vez que alguém falar que proibir o celular em sala de aula pode ser exagero, lembra essa pessoa que não é sobre controle, é sobre cuidado. Cuidar de uma saúde mental, cuidar do foco, cuidar do conhecimento, cuidar da atenção de uma geração inteira. A escola não precisa disputar com o algoritmo. Ela precisa ser sempre um espaço necessário de absorção de conhecimento, de interação interpessoal, de desenvolvimento de habilidades sociais, um espaço de segurança e de proteção emocional. Se esse vídeo te fez pensar, curte e que bom que você está aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode continuar essa conversa com você e comigo. E se inscreve no canal porque a gente ainda vai falar sobre um monte de coisa bacana por aqui. Me conta nos comentários. Como é que você vê essa questão? Você é contra? Você é a favor? Não tem problema nenhum, eu adoro trocar ideia. Como é que você vê isso na sua vida cotidiana? Você é professor ou professora, é mãe, é pai? Como é que você vê isso dentro da sua realidade? E no seu trabalho, na sua vida, como é que a tela afeta a vida das suas crianças e adolescentes? Bora trocar essa ideia? Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostuma. Um espaço para a gente ver a vida com menos ruído e mais consciência.